Boa tarde a todos. Chamo-me Suzita Andrade. Estudo na Universidade de Cabo Verde. Bem, no decorrer das aulas de História e Cultura Portuguesa, fomos solicitados a fazer um vídeo, em que nesse vídeo o nosso maior foco é o campo de concentração de Tarrafal de Santiago e também as relações entre património, memória e história. As informações obtidas que eu retirei das aulas de História e Cultura Portuguesa veio por este meio transmiti-la para vocês, em que vocês possam entender da melhor forma possível o campo de concentração de Tarrafal de Santiago e também as relações entre património, memória e história. Bem, existe uma relação intrínseca entre património, memória e história, uma vez que património é tudo aquilo que identifica um povo. Temos património material, que significa construções. Temos, por exemplo, catedral, monumentos. Temos patrimónios imaterial, as nossas tradições, usos e costumes. Esses patrimónios estão carregados de histórias passadas e vividas pelo povo cabo-verdiano, o que se traduz numa memória coletiva de um povo. Também temos um exemplo bem claro, Cidade Velha, que é o berço da nacionalidade cabo-verdiana, onde surgiu o primeiro núcleo populacional. Foi o centro laboratorial de experimentação de plantas, homens e animais, onde encontramos os monumentos com valor patrimonial histórico, por exemplo, catedral, fortaleza, convento de São Francisco Pelourinho. Ali era o centro do comércio de escravos, que vinha da África e eram exportados para a Europa e América. Servia como ponto de escala. Deve ser preservada, vivenciado e estudado de geração em geração. Os documentos e as lembranças da nossa história formam o património e isso representa a maior riqueza de um povo. Nela contém a sua história e cultura e nela abrange o património material e imaterial. O campo de concentração de Tarrafal de Santiago é um património nacional, onde mostra a história dos presos políticos nesse campo, como eram tratados, a sua finalidade. E fica também na memória de todos aqueles que lá estiveram, através de fotografias, relatos de alguns presos que ainda estão vivos, e que nos permitem conhecer o campo de concentração de Tarrafal de Santiago, ou seja, o campo da morte lenta. Bem, dando continuidade, o campo de concentração de Tarrafal, 1936 a 1954, tinha uma forma retangular, com 200 metros de comprimento por 150 de largura, rodeado de arame esfarrapado. Exteriormente, contornado por uma vale de 4 metros de largura e 3 de profundidade. Dentro do campo de concentração existiam 4 barrações, sem mínimas condições de higiene. Algumas barracas de madeira, nas quais estavam instaladas oficinas e cozinha sem mínimas condições de higiene. No ano 1936, foi estabelecida, durante um processo de reorganização do sistema prisional do Estado Novo, com o objetivo de encarcerar os presos políticos. No mesmo ano, o Estado Novo foram criadas 6 prisões preventivas, exclusivamente
exclusivamente para delitos contra a segurança do Estado, e ser interrogado e julgado. Foi um período trágico. Portuguesa, cabo-verdiano. Ordem para serem cumpridas. Não tinhas de surgir, se não mores, ou vais preso. Também, nesse período, houve a Segunda Guerra Mundial. Houve um período desumano. Adolfo Hitler, Mussolini, força nazis, vestiam camisas negras, para mostrar às pessoas que não correspondiam à pureza. Foram mais de 55 milhões de pessoas mortas. Se ferir um Hitler, morre 25 partisãos. Se matar um, morre 50. Bem, a única habitação dos recursos eram ternas e lornas. Foram forçados a trabalhar para construir o campo de concentração. Uns arrancavam pedras, outros transportavam do ombro, com aquele sol escaldante. O trabalho violento prosseguia. Começaram a cair doentes, com paludismo e outras doenças. Havia uma frigideira que foi chamada pelos presos da Câmara de Eliminação ou Tortura. Era todo de cimento, com 7 metros de comprimento e 3 de largura. A luz e o ar entravam através de buracos feitos na porta, naquela pesada porta de ferro. Durante o dia, o sol quente dos trópicos aquecia as portas e as paredes. O calor era insuportável. Os presos despiam-se, mas o calor não as deixavam de os torturá-los. A água era em pequenas quantidades e a sede juntava-se com a tortura da fome. Era um local de punição. Morreram 30 presos, 67 doentes, das quais 14 foram mortais e 52 com doenças pulmonares. Depois disso, abriu a Holandinha, meu Deus, praticamente igual, só que mais quente, um autêntico forno, com uma janela gradeada, e nele morreu um preso político angolano e dois guineenses. Em 2009, foi transformado no Museu da Resistência, e isso é muito bom, porque está decorrendo um projeto de concorrer à lista de património mundial da Unesco. Dando a continuidade. Como sabemos, em 1936, o Estado Novo, os prisioneiros políticos que insurgiram contra o regime, 6 grandes prisões políticas, incluindo o de Tarrafal de Santiago. Em 1961, a Guerra Colonial, a vinda dos primeiros prisioneiros. Em 1929, Constituição do Governo do Estado Novo. O campo de concentração de Tarrafal foi muito importante para Portugal, pois foi um instrumento de eliminação física dos principais opositores do fascismo português, institucionalizadas em 1933 com
o delito de opinião. Algumas pessoas que estavam presos cumpriam a pena, mas continuavam presos. Muita tragédia. E as suas mulheres, de vez em quando, recebiam a notícia que o seu marido morreu. Militante do Partido Comunista em Portugal, 156 prisioneiros que vinham de Portugal para o campo de concentração de Tarrafal de Santiago em 1974 a 1975, Tarrafal foi utilizado para prender, cidadãos cabo-verdianos durante o tempo que esteve a funcionar. Centenas de portugueses foram encarcerados no campo de concentração de Tarrafal de Santiago, o campo da morte lenta, tendo muitos deles ali deixado a vida, como, por exemplo, o último secretário-geral da CGT, o ferroviário. Também o Mário Castelhano, no ano 1940. Ou também o secretário-geral da PCP, Bento Gonçalves, 1944. Com o advento das guerras coloniais nas décadas de 60, o Tarrafal foi reaberto, mas agora para internar os patriotas africanos, incluindo os de Cabo Verde, que lutavam pela independência dos seus países. Portanto, ali encontravam presos guineenses, cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, portugueses. Por isso, há uma história e uma memória desses africanos. Nesse campo, por tudo o que se passaram ali, deixaram marcas e recordações. Finalizando o meu vídeo, o campo de concentração de Tarrafal de Santiago, entre 1937 e 1944, morreram 30 pessoas. Também, no mesmo período, 67 pessoas caíram doentes com bolhosas, das quais 14 foram mortais e 52 adoeceram com doenças pulmonares. E também muitos outros com outras doenças. Bem, o campo de concentração de Tarrafal de Santiago cumpria assim a função para que tinha criado a eliminação física dos presos antifascistas através dos maus tratos, castigos e das doenças. Após a Revolução de 25 de abril de 1974, procedeu-se à translação para Portugal dos restos mortais de todos os que morreram no campo de concentração de Tarrafal. Ao mesmo tempo, para que a sua memória não caia no esquecimento, foi erguido no cemitério Alto de São João, na cidade de Lisboa, em Portugal, mausoléu, onde repousaram esses restos mortais. Por isso, faz sentido com o artigo 4º da Convenção para Proteção Nacional e Proteção Internacional do Patrimônio Cultural da Unesco. Bem, segundo este artigo,
Cada Estado deverá reconhecer a obrigação de assegurar a identidade, ficção, proteção, conservação, valorização e transmissão às gerações futuras. Por fim, concluindo o meu vídeo, no dia 5 de julho, dia da independência de Cabo Verde, os ministros da Cultura de Cabo Verde e da Cultura Portuguesa vão reunir-se com um único objetivo, que é lançar a candidatura do campo de concentração de Tarrafal de Santiago. Abrão Vicente diz que o campo de concentração de Tarrafal de Santiago é cabo-verdiano, mas é uma memória coletiva. Temos também outros países da comunidade da língua portuguesa, CPLP, que se manifestaram o interesse em participar do antigo campo de concentração de Tarrafal de Santiago a património da humanidade. Com tudo isso, em primeiro lugar, construir o corpo técnico-científico para trabalhar no processo da elaboração da candidatura à Guiné e Angola. O dossiê de candidatura de campo de concentração de Tarrafal de Santiago deve ser trabalhado em conjunto pelos técnicos do Instituto do Património e de Portugal. Por fim, terminei o meu vídeo. Espero do fundo do meu coração mesmo ter transmitido algumas mensagens acerca do campo de concentração de Tarrafal de Santiago. Como eu já tinha dito logo no início, o nosso foco principal, pois ali nesse campo possui histórias de muitos que passaram por torturas, muitos que morreram, várias doenças devido à falta de higiene que ali possuíam. Imaginem, nós nessa época estávamos a reclamar muito calor. Imaginem num lugar fechado, com apenas uma janela para o ar circular. Parece que íamos morrer mesmo porque não íamos aguentar um forno daqueles. Eles não, muitos aguentaram. Muitos estão vivos hoje para contar a história, como é que passaram por tantos momentos maus, de bastante tortura e dificuldades. Espero que vocês gostem do vídeo, principalmente pela mensagem que espero eu tentar transmitir. Bem, vou ficar por aqui. Até breve.